Grace and peace be multiplied. Graça e paz sejam multiplicadas para você no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Permita-me agradecer a Keith e Kristen pelo maravilhoso privilégio de estar com vocês na Sing 2020. Claro que todos gostaríamos de estar juntos fisicamente, celebrando em louvor a Deus em algum local, mas somos gratos porque temos esse meio de estarmos juntos. É uma alegria para mim falar com você por um breve momento sobre o lugar do canto na palavra, na adoração. Quando eu era um jovem pastor, havia um pastor mais velho que me convidava de forma aleatória para falar por ele em vários eventos. Eu morava em Los Angeles, ele ministrava em San Diego e eu sempre aceitava de primeira. E aprendia depois como faria aquilo acontecer, pois sempre que eu estava com ele, eu sempre aprendia coisas novas sobre liderança, sobre o que é pastorear o povo de Deus. Mas eu jamais esquecerei meu primeiro encontro com a congregação dele em San Diego. O coral se preparava para cantar e o diretor pediu para o coral se levantar. Os músicos se posicionaram, o cantor principal foi ao microfone, e então tudo simplesmente parou. E a congregação inteira assistiu quando o coral e os músicos levantaram a recitação de Colossenses 3,16 de memória. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Depois que eles recitaram esse verso em uníssono, os músicos começaram a cantar de forma belíssima para o Senhor. Claro, assim que o culto acabou e fomos ao estudo pastoral, eu logo quis saber do que aquilo se tratava. Ele compartilhou comigo que no início do seu pastorado, o departamento de música era, para todos os efeitos, um caos como o Velho Oeste. E o único modo de controlar aquilo era desativá-lo. Quando o departamento de música foi restaurado sob nova liderança, ele criou a prática para o coral, para os cantores e para os líderes, que sempre que eles conduzissem a congregação em louvor musical, eles iriam citar Colossenses 3,16 primeiro, para lembrarem a eles mesmos e à congregação da relação vital e essencial entre o canto e a pregação da igreja. Este é o coração de Colossenses 3,16. De várias maneiras, o canto e a pregação nas igrejas locais se contradizem entre si. Estão competindo um contra o outro. Colossenses 3,16 nos lembra que eles devem ser inseparáveis, amarrados um ao outro com um nó inseparável. De fato, permita-me oferecer vários princípios para afirmar suas implicações sobre como cantamos a palavra. Talvez a primeira lição que devemos observar neste verso é simplesmente que o nosso canto sempre deve ser baseado na palavra. Nosso canto deve ser baseado na palavra. Consideramos Colossenses 3,16 pelo que nos diz sobre música e adoração. Mas isso não é do que o versículo trata primariamente. A exortação está no início do verso: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra habitar significa exatamente isso: residir, estar em casa, fazer morada. Que a palavra de Deus não deve ser um convidado ou visitante em nosso coração. A palavra deve ter poder sobre a casa. A palavra de Deus deve estar em casa, no coração das pessoas de Deus. E que o verso dirá depois sobre a música na adoração está amarrado a essa exortação maior.
de que a vida do crente e assim a vida da igreja local devem ser baseadas, focadas e conduzidas pela palavra. Isso é a chave sobre como adoramos a Deus. O primeiro mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento de abertura já nos diz a quem devemos adorar. Mas o segundo mandamento, nos versos 4 a 6, nos ensina como adorar. Ele deixa claro que só a adoração do Deus correto não nos dá permissão para adorar de qualquer maneira que escolhemos. Nós devemos adorar a Deus nos termos de Deus. Ou seja, devemos adorar a Deus com base na sua revelação de si mesmo para nós em sua palavra. No livro dos Salmos, talvez o salmo mais famoso, o Salmo 23, é um cântico pessoal e íntimo. Ainda assim, ele é inteiramente sobre Deus. Ele começa com afirmações sobre Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E então é para Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nossa adoração deve ser tanto sobre Deus quanto para Deus. Ele deve ser tanto o assunto quanto o objeto da adoração, e para que isso aconteça, nosso canto deve ser baseado na palavra. Em segundo, nosso canto deve ser uma extensão do ministério da palavra. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você percebe isso? Que o canto não deve ser somente para nos fazer sentir bem, ou para nos deixar felizes, ou elevar nosso espírito. O canto deve trabalhar como uma parte do ministério de ensino e admoestação da palavra. Essa deve ser a mensagem primária sobre a música e sobre o canto. A palavra que recebemos de Colossenses 3,16, que todo o nosso canto e adoração devem ser vistos como uma extensão do ministério da palavra. Infelizmente, em muitos casos, acontece o que o Dr. Robert Smith chamou de o grande divórcio entre o púlpito e os assentos do coral. E há uma vasta separação entre os dois, mas aqui somos lembrados de que não deve haver dicotomia entre nosso canto e nosso ensino. Ambos devem ser vistos como o trabalho do ministério da palavra na vida da igreja. Isso é, a adoração não termina quando a música para. Ainda devemos adorar a Deus quando escutamos e ensinamos sua palavra. Mas, ao mesmo tempo, o ensino não começa somente quando a música termina. A música e a adoração deveriam ser uma extensão do ministério da palavra. Não devemos cantar apenas para elevar nosso espírito, ou para ficarmos felizes, ou para apreciar a melodia. Nós devemos cantar a palavra de Deus. Nós devemos cantar como extensão do ministério da palavra. A terceira lição que consideraremos sobre o lugar do canto da palavra é que nosso canto da palavra deve ser para edificação mútua. Novamente, Colossenses 3,16 traz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isso é a chave para entender Colossenses 3,16. É o termo mutuamente que deve estar envolvido no nosso canto da palavra. Não cantamos para exibir nossa habilidade, não cantamos para impressionar alguém, nem cantamos para mostrar nosso dom. Nós cantamos para edificar um ao outro. É o que diz 1 Coríntios capítulo 14, 26, que tudo seja feito para edificação mútua, para aperfeiçoarem uns aos outros. Claro que não estou sugerindo de que nossa adoração não deve ter elementos evangelísticos, mas não devemos diluir a verdade para alcançar pessoas.
Infelizmente, em diversos casos, ao abaixar-se para alcançar o mundo, a igreja acaba caindo. Portanto, em muitos casos, temos oferecido às pessoas o que o mundo oferece, exceto por nossa oferta estar vestida com termos religiosos. Aqui em Colossenses 3,16, somos lembrados de que devemos cantar a palavra, pois este é o meio que Deus designou para edificação mútua na fé, de modo que a palavra de Cristo habite em nós ricamente. A última coisa a considerar com vocês é que nosso canto da palavra deve refletir uma diversidade centrada em Deus. São salmos, hinos e cânticos espirituais mencionados no verso. Poderíamos gastar tempo analisando as distinções desses termos, mas qualquer distinção difícil seria apenas especulação. O ponto não é diferenciar as palavras, mas o que elas nos dizem juntas. Elas são lembretes para nós de que nosso canto da palavra deve refletir uma diversidade centrada em Deus. O incrível desses termos é que eles nos ensinam que Deus... Agora aperte os cintos aí. Que Deus certamente gosta de músicas que você não gosta. Ele aprecia estilos musicais que nós não preferimos. Claro que Deus não aprecia toda a música. Ele não gosta de músicas que mentem sobre ele. De novo, como vinha dizendo, a palavra de Deus deve ter autoridade final, mesmo quando cantamos. Mas quando cantamos, não devemos privar estilos culturais da verdade. Deus quer a adoração do seu nome e o canto da sua palavra, que reflitam a beleza de Cristo e da sua obra concluída, para alcançar toda tribo, língua, povo e nação. E isso deve ser refletido até mesmo em como cantamos. De fato, é dito nos Salmos que devemos louvar ao Senhor com trombetas, com alaúdes, com harpas, tamborins e dança. Deus aprecia músicas de orquestras e instrumentais. Deus aprecia música vocal. Deus aprecia músicas belas. Deus aprecia músicas altas. Deus aprecia músicas energéticas. Deus até mesmo aprecia músicas com as quais você pode dançar. Nós devemos louvá-lo com danças. De fato, devemos cantar a palavra. Mas nosso canto da palavra não é... Às vezes me pedem para explicar a cultura da igreja negra e a paixão da adoração dentro da igreja negra. E eu não sinto muita pressão nisso. Eu apenas tento encorajar as pessoas a ler os Salmos, onde há sã doutrina e verdades sólidas sobre Deus. Mas isso vem de corações alegres, apaixonados, que se regozijam em Deus. De fato, é o que Colossenses 3,16 nos diz. Nós devemos cantar salmos, hinos e cânticos espirituais em gratidão ao Senhor, em agradecimento ao Senhor, com louvor grato a Deus. Com o Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Mais à frente no Salmo, o verso 4 diz para entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Não espere pela sua música preferida, não espere que o líder do louvor te irrite, não espere por um momento específico no culto de adoração. Nós devemos entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Nós deveríamos agradecê-lo com louvores agradecidos. Por quê? Obrigado por perguntar. Há 3 ótimas razões. Porque o Senhor é bom. Sim, Ele é. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Bendito seja o nome do Senhor.